Chegamos hoje na lição de número 5 deste terceiro trimestre da CPAD aqui da classe dos juvenis, onde nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre o estudo panorâmico de Apocalipse. Na lição 5, essa lição que vai cair no dia 4 de agosto, nós vamos trabalhar sobre os mártires. E eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você através desta ministração de hoje. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, deixa aí teu comentário também, porque ele ajuda muito a gente a falar de Jesus. E inicie a sua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira delas está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, é o versículo introdutório da lição. E a leitura bíblica em classe se localiza hoje em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 ao 11, depois capítulo 14, versículo 13. Lê esse texto deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui postando aula para você, sempre às 18 horas, tanto pelo YouTube como pelo Spotify também. E é claro que toda quarta-feira o encontro marcado desta classe é a classe dos juvenis, onde nós temos a oportunidade de juntos aprendermos da palavra do Senhor. Na lição de hoje, lição 5, a nossa abordagem bíblica passa por algumas passagens dentro do texto de Apocalipse. Lembrando que nós vamos entender a respeito dos mártires, aqueles que passaram pelo martírio e não negaram ao Senhor. Se nós formos para a história de Israel, nós vamos encontrar muitos profetas que se tornaram então servos de Deus e se entregaram de uma forma poderosa ao ponto de entregar a sua vida em prol da mensagem que pregavam. No Novo Testamento, na época em que o texto de Apocalipse foi escrito, final aí do primeiro século, a igreja passava por diversas perseguições ao ponto de muitas pessoas, discípulos de Jesus, servos de Jesus, cristãos, serem perseguidos e levados à morte nas arenas, pelos leões e até mesmo por perseguições horrendas. Mas quando nós analisamos o texto de Apocalipse, mais uma vez eu volto a lembrar a você que o texto ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E qual é o propósito? Apresentar a esperança que é Jesus para a igreja. Então, quando você lê o texto de Apocalipse, lembre-se que a igreja passa por perseguição. O pastor, que é João, nesse aspecto aqui, que pastoreava a igreja de Éfeso, está passando por perseguição. A igreja enfrenta uma ferrenha perseguição, principalmente as igrejas da Ásia, às quais são endereçadas esse texto. E aqui você percebe uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolação, que até mesmo aquelas pessoas que passavam pela perseguição, pela morte, teriam então a sua recompensa. É claro que esse viés também se encaixa em uma hermenêutica escatológica. Isso quer falar ou quer dizer a respeito daqueles que, no período da tribulação, não subiram com Cristo e, infelizmente, vão estar passando por aqui nesse processo da tribulação, pelo fato de negar a Jesus, de estarem pecando, pelo fato também de não crerem na palavra do Senhor, ou andarem em obediência, rejeitarem o evangelho. Mas no momento do processo da tribulação, você vai perceber que há uma citação, especialmente lá no capítulo 7, que fala a respeito desses mártires, dessas pessoas que não negaram a fé, que se converteram depois de perceberem esse arrebatamento da igreja. É claro que isso também faz parte de um viés de uma linha hermenêutica escatológica, tá? E eu estou trabalhando com você a partir dessa cosmovisão. Nós entendemos de uma forma muito clara que a igreja será arrebatada e incentivamos a você a permanecer firme em Jesus para participar desse arrebatamento. Ai daqueles que ficarem para o processo da tribulação. Não será fácil. Mas há uma citação no capítulo 7 de Apocalipse que fala sobre aqueles que vieram do processo ou do período da tribulação com as suas vestes salpicadas de sangue. Isso fala a respeito do martírio e é sobre isso que nós vamos estudar junto com vocês na aula de hoje. E é claro, se eu estou ajudando vocês, se você pode, por gentileza, deixa teu comentário aqui ou envie essa aula para alguém,
Se você pode também, coloca aí de onde você está me assistindo, tá? O primeiro ponto da lição trata então sobre o seguinte argumento: quem são os mártires? Quando nós paramos para estudar a respeito dos mártires na Bíblia, nós descobrimos então que a Bíblia traz diversas orientações a respeito desse martírio, ou seja, martírio é aquele que passa por um processo de perseguição, ao ponto de entregar a sua vida em prol de uma causa. Isso é um martírio, tá? E o mártir é aquele que passa por esse processo. Dentro da palavra, nós vamos observar isso junto com você. Uma passagem bíblica que eu quero dar como dica para você está em Mateus, capítulo 10, versículo 28. E o primeiro subtópico, então, da lição aborda sobre o seguinte argumento: o martírio de Israel e da igreja. Ao longo dessa história, nós vamos entender isso com você. Quando nós observamos, então, o Antigo Testamento, nós descobrimos que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as Escrituras falam daquelas pessoas que se entregaram em prol de uma causa. No Antigo Testamento, você percebe muitos profetas se entregando em prol da profecia. No Novo Testamento, você percebe os discípulos e a igreja se entregando em prol do Evangelho. O martírio dentro das Escrituras é demonstrado de uma forma muito clara, quando você percebe que as pessoas não negam a sua fé mesmo diante dos desafios que podem se levantar. A exemplo, lá do capítulo 7 de Atos, onde nós vamos encontrar o martírio de Estevão. Ao longo da história cristã, você percebe que a igreja também enfrenta essa perseguição. É claro que o próprio texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 36 e 37, fala que a igreja enfrenta essa perseguição ao ponto de enfrentar escárnios, ao ponto de serem levados às prisões, ao ponto de serem espancados, ao ponto de serem levados literalmente à morte, mas essas pessoas não abandonam a sua fé. A própria Bíblia faz questão de descrever que essas pessoas que não negam a sua fé, o mundo não é digno dessas pessoas, se você ler Hebreus capítulo 11, versículo 38. Então a Bíblia já dá essa referência para falar a respeito daquelas pessoas que têm uma convicção plena. Então, olhar para o martírio e entender pessoas que têm uma convicção da fé e não negam essa fé. Pega isso aqui e deixa Deus te usar. No segundo subtópico, nós vamos abordar agora sobre o martírio do povo de Deus. E aí, o próprio autor da lição, o pastor Paulo Henrique, traz uma abordagem ao longo da história e eu quero explicar isso para você que você possa ministrar uma aula de excelência na sua EBD. Neste segundo subtópico, a nossa abordagem bíblica para meditar a respeito dos martírios que aconteceram ao longo da história de Israel e também dentro da própria questão da igreja. Você vai ver que, historicamente falando, se você pegar a Bíblia e observar as perseguições que se levantaram contra o povo de Deus, nós já vamos ter perseguições sendo citadas no Antigo Testamento, através da ação do Egito contra o povo de Israel. Você tem, então, Êxodo capítulo 1, versículos 8 ao 22, para te dar fundamento sobre isso. Anos mais tarde, no período do Império Persa, o texto de Esté faz questão de registrar isso, causado então por Amã, por revolta a Mardoqueu, ele se levanta contra o povo judeu. Isso é citado também em Esté capítulo 3, versículos 7 ao 11, que vai confirmar essa passagem bíblica junto com você sobre esse martírio. Depois nós vamos perceber as guerras que se levantam contra Israel e há diversas passagens bíblicas dentro dos textos do Antigo Testamento. Você encontra Juízes capítulo 4, 2 Reis 17, você vai ter 2 Crônicas também 36, você vai ter também Jeremias capítulo 13, versículo 19, que vai confirmar esse processo de perseguição contra o povo de Deus. Quando nós vamos agora para o Novo Testamento, nós vamos encontrar a primeira perseguição que é citada contra a pessoa de Jesus, que é o infanticídio sendo realizado por Herodes. E quem registra sobre isso é exatamente Mateus, lá no capítulo 2, versículos 16 a 18. Depois nós vamos perceber diversas tramas contra a pessoa do Cristo para matar o Messias. Marcos faz questão de falar sobre isso no capítulo 14, versículo 1. Mateus capítulo 12, versículos 14 também confirma isso. Depois
nós vamos ter ameaças contra a igreja de Cristo, contra a pregação do evangelho. Você vai ver os discípulos sendo perseguidos, sendo citados lá no capítulo de João, capítulo 15, versículo 20, como profecia a respeito desse próprio evento. E depois nós vamos ter lá no Novo Testamento, no texto de Atos, como eu citei para você, a perseguição e esse martírio do próprio Estevão, que é citado em Atos, capítulo 7, versículos 54 ao 60. Depois nós vamos ver historicamente diversos irmãos sendo mortos pelos próprios romanos. Nós vamos ter atualmente a própria questão do Holocausto contra o povo de Deus, o povo judeu, nos anos de 1933 a 1945. Nós percebemos também diversas perseguições na atualidade contra a Igreja de Deus, especialmente contra a causa do Evangelho. Não é à toa que o site Portas Abertas faz questão de atualizar os missionários cristãos, igrejas cristãs, a respeito das perseguições que se dão ao mundo contra o povo de Deus e contra a palavra do Evangelho. Então, para pensar que a perseguição e o martírio está presente entre aqueles que aceitam o Evangelho de Cristo, aceitam a mensagem do Reino. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que fala sobre os mártires no Apocalipse. Então, quando nós lemos Apocalipse, e especialmente o terceiro subtópico nos traz essa abordagem, nós vamos perceber sobre a citação dos mártires que aparecem no texto de Apocalipse. Observe o capítulo 7, versículo 9, que fala sobre aquelas pessoas que ficaram pós-arrebatamento da igreja, que se converteram nesse processo, não aceitaram o número da besta, foram perseguidas e levadas à morte. Capítulo 7 registra isso, tá? Isso também é confirmado lá no capítulo 24 de Mateus, versículos 23 a 25, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Então você vai ver esse processo do martírio nesse elemento da própria perseguição sendo demonstrada no processo da tribulação. É claro que, como Igreja de Cristo, nós devemos permanecer firmes agora para não enfrentar esse processo, tá? Observe também que a tribulação, o processo da tribulação, na nossa linha hermenêutica escatológica, é para a conversão de Israel ao Messias, que é Jesus. Nós, como igreja, seremos arrebatados pelo Senhor. E o próprio profeta Zacarias fala sobre isso no capítulo 12, versículo 10. A referência é para esse conhecimento, tá? O anticristo não aceitará a adoração a Cristo nesse processo e matará aqueles que procurarão adorar a Cristo. Apocalipse 13, versículos 4 ao 8. Então, observa que aqui a Bíblia fala sobre esses mártires do processo da tribulação. São pessoas que vão negar o anticristo, vão morrer por causa disso e vão estar com Cristo na glorificação. Então a Bíblia fala sobre esse aspecto de forma muito clara, que não negam a Cristo e decidem permanecer fiéis ao Senhor pós-arrebatamento da igreja. Capítulo 24, versículos 9 de Mateus também vai trazer essa abordagem bíblica. Então aqui você tem uma fundamentação que te traz essa ideia. Mas como orientação, o que você vai fazer? Orientar os teus alunos a permanecerem firmes com o Senhor agora. Servimos a Deus agora, para participar então do arrebatamento de forma gloriosa em Jesus. Caminhando, vamos então para o segundo ponto, que fala agora sobre a causa do martírio. No segundo ponto da lição, a nossa abordagem bíblica para entender essas causas do martírio sendo citadas no texto de Apocalipse. Eu tenho uma passagem que eu quero compartilhar com você, que se localiza em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que nós devemos aprender a respeito desse argumento que é tão importante também. Caminhando, vamos agora para o primeiro subtópico, que aborda sobre o amor à palavra de Deus. Isso é uma das causas do martírio, o amor ao evangelho, o amor à mensagem e à verdade de Cristo. Neste primeiro subtópico, você tem uma abordagem escrita pelo próprio autor da lição que descreve o processo daqueles que ficaram aqui ou que ficarão aqui nesse momento do período da tribulação. Lembrando que, na nossa linha hermenêutica, nós acreditamos que a igreja não passará pela tribulação com o fundamento
em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então, na visão escatológica pentecostal, que é pré-milenista e pré-tribulacionista, a igreja será arrebatada antes, tá? Guarda isso. Porém, aqueles que ficaram no período da tribulação, muitas pessoas vão ouvir a verdade do evangelho pelas testemunhas que serão levantadas das tribos de Israel. A Bíblia fala que serão levantadas 12 mil de cada tribo, somando aí 144 mil a partir da leitura do capítulo 7 de Apocalipse. Essas pessoas sairão pelo mundo anunciando que o Messias já veio, arrebatou a sua igreja, que no caso você vai fazer parte, e muitas pessoas vão crer nessa mensagem. Pelo fato de crer nessa mensagem, rejeitarão ao anticristo, não adorarão a besta e nem um falso profeta. Isso aqui é claro dentro da Bíblia. E rejeitarão a marca da besta. E pelo fato de rejeitar, serão então perseguidas e se tornarão os mártires desse período da tribulação. Capítulo 12, versículo 11, faz questão de falar sobre isso. A Bíblia faz questão também de descrever que essas pessoas então sofrerão por causa dessa perseguição, por causa de não aceitarem a mensagem do anticristo. Então esse processo é claro dentro também do texto de Apocalipse. Outro detalhe que você percebe, historicamente falando, você vai perceber que o próprio João sofre a perseguição por causa do evangelho. Capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse também vai confirmar isso. Então, essa abordagem é para aqueles que vão ficar no período da tribulação. Espero que você não fique. Vamos caminhar, então, para o segundo subtópico, que aborda sobre o testemunho de Cristo. Mesmo durante o período da tribulação, o próprio autor da lição deixa isso claro, que milhões de pessoas se converterão a Cristo, estarão dispostas a dar o testemunho da mensagem de fé, e é interessante que rejeitarão a obra desse mundo e rejeitarão também o anticristo, tá? Não está falando aqui do processo da igreja, mas está falando daqueles que vão permanecer nesse período. Apocalipse capítulo 16, versículo 6, fala que essas pessoas também receberão a recompensa diante do Senhor. Os mártires anunciarão então a chegada do juízo e falarão sobre essa apostasia daqueles que aceitaram a mensagem do anticristo e por causa disso serão perseguidos e levados à morte. Então, nessa abordagem bíblica, você percebe que eles serão perseguidos pelo próprio falso profeta, pelo próprio anticristo. E a Bíblia fala sobre isso. Na nossa linha de pensamento pentecostal, ela vai trabalhar também essa questão hermenêutica escatológica. Então, você pode também trabalhar essa abordagem junto com os teus alunos. Não confunda aqueles que permaneceram no período da tribulação como a igreja de Cristo. Mas a igreja ela já é abatada antes. Aqueles que ficam no período da tribulação se convertem verdadeiramente, não negam a Cristo e são levados, então, a esse processo do martírio. Caminhando o terceiro ponto da aula de hoje. Espero estar ajudando você. Se eu estou e você conhece alguém que pode assistir essa aula, envie essa aula para ele ou tira uma foto me assistindo e me marca no Instagram também. Que Deus abençoe você. Vamos então sobre as consequências do martírio, trabalhar com vocês o terceiro ponto da aula de hoje. Chegamos então no último ponto da lição, onde nós vamos abordar sobre essas consequências desse martírio. Uma passagem que você pode estar lendo está em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, com os teus alunos, entendendo essa visão de não negar a Cristo, tá? E nessa oportunidade que nós temos de proclamar o Evangelho. O primeiro subtópico fala sobre o clamor, e nós vamos abordar esse clamor junto com você. A Bíblia fala que no período da tribulação, a ação do anticristo será brutal contra aqueles que permanecerem aqui e não aceitarem a sua mensagem. Capítulo 13, versículo 7 de Apocalipse confirma isso. E a Bíblia fala que aqueles que serão perseguidos nesse processo levantarão então um clamor. E esse clamor chegará aos céus. E o Senhor então responderá esse clamor. A citação disso está em Apocalipse capítulo 6, versículo 10, onde Deus age para responder o clamor daqueles que não negam o seu nome no período da tribulação. E é interessante isso aqui, porque até ali Deus também vai agir com a sua misericórdia. Até ali Deus também agirá com juízo contra aqueles que rejeitaram a sua mensagem, contra aqueles que perseguiram os mártires, contra aqueles que perseguiram aqueles que permanecerem aqui.
depois do arrebatamento da igreja, se converterem à mensagem do evangelho. A Bíblia faz questão de falar a respeito dessa perspectiva e é interessante que aqueles que se arrependem alcançam então a misericórdia, verdadeiramente falando. Você tem aí 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Então a resposta a esse clamor é a ação desse Deus que vai agir com juízo no período da tribulação. Aquelas pessoas que morreram em Cristo ou morrerão em Cristo nesse período, então terão encontro com o Senhor nos ares com as suas vestes salpicadas de sangue. Caminhando, vamos então para o segundo subtópico, que aborda sobre o consolo e o descanso para os mártires. No segundo e último subtópico, nós observamos que aqueles que são mártires, ou seja, que passarão pelo processo da morte no período da tribulação por não negarem a Jesus, nesse caso aqui não é a igreja de Deus, que já foi arrebatada, são pessoas então que receberão uma herança diante do Senhor. O que eles vão herdar diante do Senhor? Um refúgio. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. A Bíblia fala que eles vão herdar novas vestes. Capítulo 7 de Apocalipse, versículos 9 ao 17. A Bíblia diz que eles vão herdar um descanso. Apocalipse 6, 11. A Bíblia fala que o Senhor vingará a morte deles. Capítulo 14, versículos 14 ao 20. E a Bíblia fala que eles receberão do Senhor um galardão. Capítulo 20, versículo 4. Então você tem essas abordagens bíblicas em uma linha de hermenêutica pentecostal, onde você vai compreender aqui que aqueles que permanecerem firmes nesse processo, ou seja, rejeitaram Cristo, não foram arrebatados, mas se converteram e permaneceram firmes verdadeiramente, receberão do Senhor um galardão nesse período da tribulação. Eu espero muito que essa aula possa ter te edificado em Jesus para a glória de Deus. Agora nós vamos para a nossa conclusão. Na conclusão, nós vamos perceber que durante o período da tribulação, que dura 7 anos aqui, você vai perceber que 3 anos e meio é exatamente esse período da perseguição que se levanta contra aqueles que decidiram se converter verdadeiramente a Cristo. E nesse processo o Senhor agirá com misericórdia, com graça, trazendo então esse consolo para aqueles que não foram com a igreja e restaurando essas pessoas agora a sua vontade e a sua graça por misericórdia. Aqueles que rejeitam a Cristo e seguem o anticristo sofrerão então o juízo final. É claro que nessa abordagem bíblica nós percebemos que Deus age de uma forma extraordinária para resgatar os seus servos para a glória de Deus, e eu espero muito que o Senhor possa ter te ajudado nessa ministração de hoje, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula for relevante para a sua vida, ô gente boa, deixa teu comentário aí, tira uma foto, me marca no Instagram, acompanha a gente também nas nossas redes sociais. Lembrando que quarta-feira que vem eu estou aqui de novo com vocês, ministrando a classe dos juvenis. O que você está achando desse trimestre? Teu comentário é muito importante para a gente. Me segue aí nas redes sociais, é só você colocar no Google, @JandersonNascimento, EBD. Fácil de encontrar o nosso trabalho, o nosso material, para a glória de Deus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, eu quero interceder para que Deus te dê sabedoria na hora dessa aula. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, oramos ao Senhor, pedindo a tua direção, pedindo a tua ajuda, pedindo o teu consolo, pedindo a tua capacitação para o teu servo e serva que vai ministrar essa aula. Que o Senhor dê a sabedoria do céu, que o Senhor possa direcioná-los e guiá-los na tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar. Primeiro texto é esse aqui, do pastor Severino Pedro da Silva, Apocalipse, versículo por versículo, da editora CPAD. Você encontra no site da CPAD. A escatologia o texto a respeito de escatologia, a polêmica em torno do milênio, do Millard Erickson, da editora Vida Nova, um texto muito legal que vai te ajudar a crescer nesse trimestre. A escatologia do Severino Pedro da Silva, da editora CPAD, você acha isso no site da CPAD. Indico para você Introdução à Teologia Pentecostal, do Eduardo Leandro, um material extraordinário, publicado pela editora CPAD também.
Indico para vocês também a revista Ensinador Cristão, onde você vai encontrar dinâmicas e recursos para você crescer aí na Escola Bíblica Dominical. Inclusive na Ensinador Cristão, página 30, tem um artigo meu, tá? Você lê lá, que Deus te abençoe. Indico para você também a revista Obreiro Aprovado, que vai te ajudar a crescer nesse trimestre, em nome de Jesus. E lembrando a você que na aula que vem, lição 6, nós vamos abordar sobre 144 mil, quem são? Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.